Meu nome é Camila. Tenho 36 anos, sou executiva de uma multinacional e casada com Roberto há 8 anos. Assim que casamos, Deus nos presenteou com uma linda princesa que recebeu o nome de Giovanna, em homenagem à minha avó, que nasceu na cidade de Pietrelcina, no sul da Itália. Nossa querida nona era muito boazinha. A coitada não sabia o que fazer para agradar seus 13 netos. Eu era a mais velha. Quando a gente perguntava para ela: "Nona, onde a senhora nasceu?", ela logo respondia: "Em Pietrelcina, na cidade do Padre Pio". E aí começava a discorrer sobre a vida do Padre Pio, que naquela época estava em pleno processo de canonização. As histórias e os milagres que ela narrava eram impressionantes. E assim, eu cresci sempre com vontade de um dia ir visitar a terra de minha nona. Eu e meu marido Roberto tínhamos uma vida tranquila. Nós dois estávamos bem empregados, ele num banco de investimentos e eu numa multinacional italiana. Ganhávamos bem e teríamos tudo para ser o casal mais feliz do mundo, se não fosse um problema de saúde com a nossa pequena Giovanna. Aos 4 anos, ela começou a ter convulsões. Desmaiava, voltava a si e assim cada vez com uma frequência maior. Fizemos uma verdadeira peregrinação pelos melhores médicos pediatras e especialistas de São Paulo. Cada um dizia uma coisa, levantava uma hipótese e pedia uma enxurrada de exames. E assim, sofrendo muito, nossa pobre Giovanna chegou aos 7 anos. Nessa mesma ocasião, minha empresa convocou a mim e a alguns executivos para um curso na Matriz, na cidade de Bari, no sul da Itália. Eu sempre viajava com o coração na mão, pois apesar de mamãe ficar em casa cuidando da Giovanna e Roberto ser um pai dedicado, aquelas separações me deixavam muito preocupada. O curso em Bari duraria 7 dias, mesclando com alguns períodos livres em alguns deles. Num destes dias, lembrei-me que estava na região da minha nona e resolvi fazer uma visita ao santuário do Padre Pio. Pesquisando um pouco, descobri que seu corpo estava na cidade de San Giovanni Rotondo, onde ficava o convento franciscano em que ele viveu os últimos anos de sua vida. Junto com minha melhor amiga da empresa, alugamos um carro e fomos para lá. Era uma linda manhã de primavera e o relógio marcava 10h05 quando recebi um telefonema no celular. Ao ver que era da escolinha da Giovanna, meu coração disparou. Estacionei o carro no acostamento e atendi. "Dona Camila? Aqui é a Ângela, professora da Giovanna. Olha, não precisa se assustar, está tudo sob controle. É só que ela teve um daqueles desmaios, mas dessa vez estava demorando muito para recobrar os sentidos, então nós chamamos o médico naquele telefone que a senhora nos deixou e ele achou melhor levá-la para o hospital. Liguei imediatamente para o meu marido, que já estava a caminho do hospital, e recomendou que eu ficasse calma até ele ligar de novo, dizendo exatamente o estado de nossa filhinha. E assim, com o coração apertado, entrei em San Giovanni Rotondo, estacionei o carro em frente à igreja do Padre Pio e corri para a cripta, onde estava o corpo do sacerdote para pedir socorro pela minha Giovanna. Eu não sei explicar, mas quando eu entrei na igreja, a minha aflição começou a diminuir e eu fui tomada por uma serenidade que só se explica por uma ação de Deus. E na cripta, eu vi algo que me impressionou para a vida toda. Numa urna, colocada sobre uma espécie de altar, estava o corpo incorrupto de São Pio de Pietrelcina. Depois de mais de 40 anos de sua morte, ele estava intacto. Parecia até esboçar um certo sorriso. Respirava-se bondade naquele ambiente. Eu me sentia no céu. Embaixo da urna, uma placa indicava Correio do Padre Pio. E bem ali, eu vi uma fila de gente levando cartas, isso mesmo, cartas de verdade para o Padre Pio. Isso tocou profundamente o meu coração. Imediatamente me veio à cabeça uma ideia. Vou fazer também uma carta ao Padre Pio e pedir a ele para cuidar da minha Giovanna. Comprei um bloco de cartas e ali mesmo escrevi para o Padre Pio como se ele fosse uma pessoa viva que iria ler cada linha da minha mensagem. Falei do meu desespero, contei sobre a doença da minha Giovanna e do desconhecimento dos médicos sobre o que ela tinha.
Minhas últimas linhas foram: Padre Pio, eu não posso estar agora com a minha filhinha, mas eu peço que o senhor fique ao lado dela, que a proteja de todo o mal e que a cure, se assim for a vontade de Deus. Assinei, fechei o envelope e coloquei na caixa de correio sob o corpo incorrupto do Padre Pio. Pouco tempo depois, recebi uma notícia que me paralisou. Roberto, meu esposo, me telefonou e disse que a Giovanna estava em estado de coma. Segundo ele, os médicos não viam perigo de morte. Em compensação, não sabiam prever quando ela sairia desse estado. Ele me disse também para não antecipar a volta ao Brasil, afinal, só faltavam 2 dias de curso e ele havia tirado licença do trabalho para ficar com a nossa filhinha. Foram praticamente 3 dias de pura aflição. 3 dias até que o avião pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Do aeroporto, dirigi-me direto ao hospital. Queria ver minha filha, queria beijá-la, queria que ela sentisse a presença da mãe. Minha cabeça estava a mil. Eu caminhei para o quarto quando me assustei ao ver o Roberto sorridente vindo ao meu encontro. Camila, nossa filhinha despertou do coma, ela está falando, reconhece todo mundo. Corre lá para vê-la. Sim, não era um sonho. A minha Giovanna estava falando e comendo, gesticulando com uma alegria incomum. Filha, como você tá? Sentiu falta da mamãe? Senti, mamãe, mas todos os dias vinha um padre velhinho me visitar, dizendo que foi a senhora que mandou. Um padre, filha? Como ele era? Bem velhinho, com uma longa barba branca. Ele conversava comigo, contava histórias de Nossa Senhora, me abençoava e me dizia que eu ia ficar boa. A reação de minha mãe e do Roberto foram idênticas. Ela deve ter tido alucinações durante o coma, diziam. Mas eles não sabiam que eu tinha feito uma peregrinação ao corpo do Padre Pio e deixado para ele uma carta suplicando pela nossa Giovanna. Eu não tinha dúvidas. Um milagre tinha se passado. Minhas preces tinham sido atendidas. O Santo Padre Pio foi generoso com nossa família. Giovanna já completou 12 anos e nunca mais teve as misteriosas convulsões. Quando ela completou 10 anos, fomos todos a San Giovanni Rotondo agradecer ao Padre Pio. E ali, ajoelhada diante de seu corpo, eu fiz essa promessa: divulgar ao máximo sua história no Brasil, falar de seus milagres, de sua vida cheia de dificuldades e perseguições, até culminar na sua santificação. Corri atrás de tudo quanto foi meio para colocar em prática essa importante promessa. Não foi fácil no começo. Até que um dia, através de pesquisas na internet, cheguei ao site da Associação Regina Fidei. E hoje eu posso dizer, eu tenho plena certeza de que foi o Padre Pio que me conduziu até este site. Eu fiquei feliz ao ver que esta associação possuía projetos de apostolado a respeito do santo e resolvi entrar em contato com eles para contar a minha história. E foi pelo telefone que eu recebi uma das melhores notícias da minha vida. Camila, estamos nessa. Conte com a gente nessa sua missão. E tudo isso deu início a um grupo de apostolado que batizamos de Protegidos do Padre Pio. Este grupo tem a finalidade de divulgar sua história, seus milagres, seus ensinamentos e, com isso, estimular as pessoas a terem devoção a este que é um dos santos mais milagrosos da história da Igreja Católica. Para começar, pesquisamos muito e produzimos um livro digital inédito que recebeu o nome de Padre Pio e as Chagas de Amor. Este livro, que pode ser lido em celulares, tablets e até no computador, conta toda a história do santo, traz imagens raras, fatos exclusivos e as melhores orações. E é este mesmo livro digital que damos de presente a todos que se inscrevem no grupo Protegidos do Padre Pio. Na verdade, não é apenas este presente, são vários, todos únicos e exclusivos, como, por exemplo, as missas especiais. Talvez você não saiba, mas o Santo Padre Pio faleceu numa quinta-feira. Bom, e o que isso tem a ver com a missa? Pois saiba que, em honra a esta data, toda quinta-feira, a Associação Regina Fidei manda celebrar uma missa nas intenções dos participantes desse grupo. São mais de 50 missas anuais de súplicas ao Padre Pio e que podem ser dedicadas a você. Para isso, eu faço-lhe um convite. Clique no link abaixo e veja como se inscrever neste grupo. Isso sem falar da missa de ação de graças pelos aniversariantes. Mensalmente, a Associação Regina Fidei manda celebrar uma missa pelos aniversariantes do mês. É um presente de valor inestimável.
E claro, não poderia deixar de falar das missas que são celebradas em datas especiais, como dia do nascimento do Padre Pio, dia em que ele recebeu os santos estigmas, dia em que ele deu seu último suspiro aqui na terra e passou a cuidar de nós lá do céu. Ou seja, fazendo parte do grupo Protegidos do Padre Pio, você contará com uma missa toda semana, às quintas-feiras, e mais 4 missas extras pelo menos. Tudo isso para lhe aproximar do milagroso santo que recebeu as chagas da crucificação de Cristo. E para que você possa colocar seus pedidos de oração em cada uma destas missas, criamos um canal peculiar. Através de um link privado que lhe enviaremos via e-mail, você acessa um site seguro onde poderá escrever tudo o que lhe aflige. Eu mesma faço isso quase todos os dias. Sinto como se eu estivesse falando com o Padre Pio que do céu ouve as minhas súplicas. Portanto, se você deseja se unir a mim e a inúmeras pessoas no grupo Protegidos pelo Padre Pio, aceite meu convite e clique no link abaixo. Quer saber o melhor de tudo? Todos os membros do grupo têm seus nomes levados ao Santuário do Padre Pio na Itália e seus pedidos encaminhados para o correio do Padre Pio, o mesmo que eu usei para pedir pela minha Giovana. Além disso, você recebe pelo correio uma linda estampa de São Pio de Pietrelcina. Antes de lhe enviar esta estampa, pediremos a um sacerdote para benzê-lo. Mas por que tantos presentes? Porque queremos agradecer da melhor maneira possível todos os que compreendem a importância de propagar a história e os milagres do Padre Pio. Porque desta forma, o santo olhará especialmente por cada membro desse grupo de orações e proteção. Porque nos dias de hoje, precisamos nos munir de armas espirituais para vencer as armadilhas do maligno. Pois bem, eu sou prova viva do quanto esse santo é maravilhoso. Por isso faço votos que você também se torne a próxima pessoa a testemunhar uma graça especial. Então, junte-se a nós e inscreva-se o quanto antes no grupo Protegidos do Padre Pio. Você não precisa sair de casa, participar de eventos ou ter qualquer tipo de obrigação. Tudo pode ser feito agora mesmo, diretamente do seu celular ou computador. Ajude-nos a espalhar a história do Padre Pio ao maior número possível de brasileiros que tanto necessitam de sua ajuda. Você sabe, nada é por acaso. Eu tenho fé que o Padre Pio fez desse vídeo um canal para chegar até o seu coração. Agora, só resta o seu sim a ele. Clique no link abaixo e vá em frente. E o Padre Pio do alto do céu verá o seu esforço e saberá interceder junto a Nossa Senhora para lhe conceder muitas e muitas graças. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.